Olá, nós somos alunos do primeiro ano de edificações do ano de 2023 da Escola Técnica Estadual de São Paulo e nos foi proposto um trabalho sobre direitos de vizinhança da matéria de EVP-TEC e vamos dar uma ênfase no termo de águas. Esse termo ele vai dos artigos de 1278 ao 1296, que são os artigos tratados no vídeo. E vamos começar, né? Basicamente, os direitos de vizinhança, eles fazem parte do direito civil que dispõe sobre alguma limitação ao uso pleno da propriedade, especialmente com relação aos vizinhos, visando reduzir ao máximo os conflitos entre eles. Basicamente, assim, na língua menos formal, são leis e artigos que visam diminuir o conflito entre os vizinhos, que são leis que reduzem problemas que você pode ter na sua cabeça e na sua residência com seu vizinho em questão à invasão de propriedade, não no sentido literal, mas sim, tipo, por exemplo, temos outros termos em questão de direito de vizinhança, que é a parte de árvores limítrofes, que é quando a árvore do seu vizinho pode acabar ultrapassando o terreno e vir parar no seu terreno também. Tem leis que explicam se a árvore é sua, se a árvore é do seu vizinho, mas isso é tema de outros colegas de classe. Mas basicamente é isso. São códigos, são leis no Código Civil que visam diminuir as intrigas entre vizinhos e tentando resolver isso de forma civilizada e dentro da lei. Esses direitos de vizinhança, eles se subdividem em uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, como eu já disse, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, que é o nosso termo a ser tratado nos slides, limites entre prédios e direito de tapagem e direitos de construir. Águas. Artigo 1288. O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior. Esse naturalmente fala sobre águas pluviais, águas da chuva, não podendo realizar obras que embareçam seu fluxo, ou seja, ele tem direito de receber as águas normalmente no seu curso, mas contanto que ele também não altere o seu curso da água de cair normalmente, tipo gravidade, a água vai cair no chão, ele não pode alterar esse fato. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Ou seja, o prédio superior também não pode alterar o curso da água. O curso da água tem que ser natural. Artigo 1289. Quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas correrem dele para o inferior, poderá o dono deixar reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Ou seja, esses águas artificiais falam de poços privados e piscinas. Vou dar um exemplo. Piscina, por exemplo, tá lá, pá, piscina. Aí começa a escorrer a água da piscina para o prédio inferior. O dono do prédio inferior tem direito de reclamar, porque é algo que não faz do seu prédio, é algo do superior, porque ele está aqui no meu, entendeu? Então ele pode reclamar, e se ele não quiser reclamar, ele tem direito de exigir indenizos pelo prejuízo que ele sofrer. Mas, contanto, o parágrafo único fala: da indenização será deduzido o valor benefício obtido. Por quê? Porque a água, todo mundo sabe que a água ela traz benefícios e malefícios. Mas se, por exemplo, o dono do prédio superior está causando benefícios caindo em lugares que necessitavam de água, por exemplo, tipo, normal. Então, ele não poderá reclamar disso, entendeu? Artigo 1290. Proprietário de nascente ou do solo onde caem as águas pluviais satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. Ou seja, o proprietário de nascente dessas coisas, ele tem que utilizar nas suas necessidades de consumo. Não pode desviar. Por exemplo, você fez todas as suas necessidades com essa água natural. Banho, exemplo. Você não pode querer colocar essas águas que estavam sendo utilizadas naturalmente para o seu benefício, mas você começar a pegar essa água, meio que privar ela dos prédios inferiores, ou seja, alterar o seu curso que também ia beneficiar os outros prédios, você não pode fazer isso. Você só pode usar essa água para a necessidade normal. Você fazer suas necessidades, consumos e deixar que a água continue o seu curso natural. O artigo 1291
diz que o possuidor do imóvel superior não pode poluir as águas utilizadas para as primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. Caso essa água for poluída, quem poluiu deverá recuperar, ressarcindo os danos sofridos. No artigo 1292, o proprietário tem o direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represar águas em seu prédio. Se a água represada invadir o prédio alheio, o proprietário prejudicado será indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. No artigo 1293, é permitido a qualquer um possuidor de terras construir canais através de prédios alheios para receber as águas que tem de direito, águas fundamentais para as primeiras necessidades da vida, desde que não cause prejuízo à agricultura e à indústria, como para escoamento de águas supérfluas ou acumuladas ou a drenagem de terrenos. E esse artigo se subdivide em 3 parágrafos. O primeiro dele é: ao proprietário prejudicado em tal caso também assiste o direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham, da infiltração ou irrupção das águas, bem como a deterioração das obras destinadas a canalizá-las. Segundo o que diz o primeiro parágrafo, ele fala que qualquer dano que aconteça futuramente, buracos pelo cano, pela canalização, que venha a acontecer futuramente, você é o responsável e tem que pagar por esses prejuízos. No segundo parágrafo, o proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa a área edificada. E no terceiro parágrafo, o aqueduto será construído de maneira que cause menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos e as despesas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. No terceiro parágrafo, diz que você tem que construir o seu aqueduto de maneira que cause menos danos à residência do seu vizinho. Além de ser bom para seu vizinho, pois não irá quebrar metais das casas para a canalização, também é bom para o seu bolso, pois não vai ter que pagar por metais da casa. Agora, no artigo 1294, aplica-se ao direito de aqueduto disposto nos artigos 1286 e 1287. Aqueduto tem regimes semelhantes ao de cabos e tubulações. Conforme diz o artigo 1295, o aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem o imóvel e construam sobre ele, sem prejuízo para sua segurança e conservação. Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Ou seja, as tubulações do imóvel A não poderão prejudicar o vizinho bem em nada. O mesmo pode requerer que os aquedutos sejam subterrâneos. Já no artigo 1296, havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las para os fins previstos no artigo 1293, mediante pagamento de indenização aos proprietários e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Então, se sua canalização de saídas de água passar por outro imóvel, ele tem direito de canalizar suas águas a esse aqueduto. Isso é o que chamamos de compartilhamento de águas servidas. Dessa forma, encerramos nosso trabalho. Agradecemos pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Foi um trabalho que foi difícil por conta dessas informações, desses artigos que foram difíceis de achar, requis muita pesquisa. Então, realmente esperamos que tenham gostado. E é isso. Bom dia.